Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Efésios 1:1. Tudo começa em Deus. Não como uma figura de linguagem piedosa, mas como uma realidade que sustenta cada partícula do universo. Antes que houvesse um ontem, antes que a linha do tempo riscasse seu primeiro traço invisível, Deus já era. Nenhum relógio podia contar os segundos que não existiam, nenhuma criatura estava presente para testemunhar o início, porque não havia criaturas, havia apenas Ele, o Eterno, o sempre, o mesmo. É difícil pensar assim. Mesmo quando dizemos eternidade, ainda o fazemos com a mente moldada pela cronologia. Falamos do eterno como se fosse um tempo muito longo, mas não é isso. Eternidade não é tempo estendido, é ausência de tempo. É a plenitude de um agora sem fim, onde nada começa e nada termina, porque tudo simplesmente é. E é nesse ambiente, ou melhor, nessa realidade sem ambiente, que habita o Deus das Escrituras. Não há um momento em que ele tenha se tornado Deus. Ele não chegou a ser, ele não passou a existir, ele é. Isso nos desconcerta, mas também nos conforta. Efésios nos introduz a essa dimensão de maneira surpreendentemente natural. Não há explicações filosóficas nem tentativas de preparar o leitor. Paulo simplesmente afirma com a serenidade de quem tem os pés firmes no chão da fé que fomos escolhidos antes da criação do mundo. Para Paulo, esse tipo de linguagem não é escandalosa, é adorável. Não é um problema, é uma bênção. E aqui começamos a entender o apóstolo não escreve sobre Deus apenas com a mente, mas com o coração tomado de reverência. Quando lemos que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, não estamos diante de um detalhe técnico da teologia, mas diante de um convite à adoração. O ponto de partida da redenção não está no desespero humano, mas na deliberação divina. A história da salvação não começa com a queda, mas com o amor eterno. Antes que o mundo fosse mundo, antes que a luz dissesse o seu primeiro haja, havia um plano. E esse plano nos inclui. Isso nos transforma, isso nos humilha. Esse Deus eterno que habita na eternidade não apenas existe fora do tempo, ele o cria. O tempo não é um rival da eternidade, mas uma invenção dela. O tempo é obra das mãos eternas. Deus o molda, o limita, o enche de propósito e o entrega ao homem como um rio em que ele deve navegar. Por isso, quando o tempo nos fere, não é porque Deus o perdeu de vista. É porque ele o usa como ferramenta, como pedagogia, como estrada. O tempo é a disciplina da eternidade. Eclesiastes 3:11 diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Essa frase é como uma chave. Ela nos revela que a inquietação que sentimos, a sede por algo que não passa, é um eco do lugar de onde viemos. Viemos do eterno, fomos sonhados no eterno. E por isso temos saudade do que nunca vimos. Quando olhamos para o céu e sentimos falta de algo que não sabemos nomear, é a eternidade clamando dentro de nós. O coração humano é um santuário inquieto que só repousa quando se dobra diante do Deus que não muda. Começar com Deus é mais do que uma decisão metodológica. É um realinhamento espiritual. Significa admitir que não somos o centro nem mesmo da nossa própria história. Significa abandonar a ilusão de que a salvação começa quando tomamos consciência da nossa necessidade. Começar com Deus é colocar os pés no chão mais firme que existe. É perceber que
a nossa fé não repousa em decisões humanas, mas em decretos eternos. Isso muda tudo. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele os lembra disso, não como uma doutrina abstrata, mas como uma âncora concreta. Eles estavam em meio a uma cultura pagã, uma sociedade fragmentada e uma vida cheia de desafios, mas o que Paulo oferece como consolo e segurança não é um plano de curto prazo, não é uma estratégia de sobrevivência espiritual, é a eternidade de Deus. Para cada incerteza do presente, ele apresenta a certeza do passado eterno. Para cada ameaça futura, ele aponta para a fidelidade imutável daquele que nunca começou a ser. E nós? O que fazemos com essa eternidade? Podemos resistir a ela tentando dominar o tempo, tentando preencher cada minuto com urgência e controle, ou podemos nos render a ela, percebendo que a eternidade não é uma ameaça, mas um lar. Se Deus é eterno, então nada que nos acontece é definitivo demais. Se Deus é o início, então nosso fim não pode ser o caos. Se tudo começa em Deus, tudo há de terminar em glória. Esse é o descanso do coração cristão. Não está em saber todos os porquês, nem em prever todos os desfechos. Está em saber que, quando tudo começou, de verdade, Deus já estava lá. E mais do que isso, Ele já havia nos amado. Falar da vontade de Deus é como tentar descrever um mar para quem só conhece um lago. Sabemos o bastante para reconhecer sua presença, mas não o suficiente para sondar suas profundezas. A vontade de Deus não é apenas um desejo santo ou uma intenção divina. Ela é a própria essência do que acontece. O motor secreto por trás do que vemos e não vemos. Quando Paulo diz em Efésios 1:11 que fomos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, ele não está descrevendo uma teoria, ele está revelando a arquitetura invisível do mundo. Essa vontade não é reativa, não depende de circunstâncias. Deus não decide à medida que os eventos se desenrolam. Ele não calcula com base em probabilidades, nem ajusta suas escolhas de acordo com a resposta humana. Sua vontade é o solo onde tudo repousa. É ela que sustenta os astros, determina o curso das nações, levanta reis e os derruba, conduz a história e alcança os corações. Deixa eu ficar de olho no meu tempo aqui. E isso não a torna impessoal. Pelo contrário, a vontade de Deus é pessoal, íntima, carregada de afetos. Paulo a chama de beneplácito, uma palavra que que evoca prazer, deliberação amorosa, satisfação divina. Essa junção é desconcertante. Como pode uma vontade ser ao mesmo tempo absoluta e afetuosa? Como pode ela reger tudo e ainda assim ser boa? A resposta está no próprio caráter de Deus. A vontade dele é expressão do que ele é. E ele é bom. Essa é a esperança do crente. Que a soberania que governa o universo é a mesma que se inclinou para buscá-lo. Não há tirania na vontade de Deus, há perfeição. Não há frieza, mas amor soberano. E isso muda radicalmente a maneira como nos aproximamos dela. Há uma tensão, no entanto, que não podemos ignorar. A vontade de Deus nos é revelada e ao mesmo tempo permanece envolta em mistério. Sabemos algo, mas não tudo. Temos lampejos, não mapas. E isso é por design. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Há uma parte da vontade de Deus que é para ser obedecida e outra que é para ser adorada em silêncio. Essa distinção entre a vontade revelada e a vontade secreta é fundamental para caminharmos com reverência e confiança. Quando tentamos invadir os segredos de Deus com as ferramentas da lógica humana, acabamos tropeçando na nossa própria limitação.
Paulo não tropeça, ele reverencia. Para ele, a vontade de Deus é um mistério, sim, mas um mistério bom. Não algo a ser temido, mas contemplado. Por isso, ele usa palavras como conselho, propósito, beneplácito. Cada uma delas revela uma faceta dessa vontade soberana. O conselho sugere deliberação cuidadosa, o propósito, direção consciente, o beneplácito, alegria santa. Não estamos diante de uma força cega, mas de um Deus que sabe o que faz e se alegra no que faz. Isaías 46:10 ecoa essa segurança. O meu propósito permanecerá de pé e farei tudo o que me agrada. É essa vontade que cria, que salva, que conduz. É ela que em Cristo nos alcança. Não porque a mereçamos, mas porque Deus decidiu que assim seria. O Evangelho é a encarnação da vontade de Deus. Jesus não foi uma improvisação divina, foi o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. A cruz não foi o plano B, foi o plano eterno, o propósito do beneplácito do Pai. Ao mesmo tempo, é preciso admitir que há momentos em que a vontade de Deus nos escapa. A dor, a perda, o sofrimento, os atrasos, as esperas longas, tudo isso nos faz perguntar por quê. É aqui que o mistério se impõe. E é aqui também que a fé é provada. Confiar na vontade de Deus não é entender tudo o que Ele faz, mas descansar em quem Ele é. Se sabemos quem Ele é, bom, justo, fiel, então podemos entregar-lhe até mesmo aquilo que não compreendemos. Essa entrega não é resignação, é adoração. É o que Paulo faz ao longo de Efésios. Ele não tenta sistematizar Deus, ele se rende a Ele. E nesse ato convida a igreja a fazer o mesmo. Saber que todas as coisas acontecem segundo o propósito da sua vontade não nos faz passivos, pelo contrário, nos faz participantes, conscientes da história que Deus está escrevendo. Nossa vida se torna oração, nossa ética se torna resposta, nossa esperança se torna firme. Porque sabemos que a vontade que nos predestinou também nos sustentará até o fim. Há beleza nisso, há repouso, há reverência e há alegria. O Deus que nos escolheu é o Deus que nos quis. O Deus que governa o universo é o mesmo que sorri ao nos chamar de filhos. A vontade dele não é um peso sobre nós, é um chão sobre nossos pés. Não precisamos sondar tudo para saber que ele é digno. Só precisamos, como Paulo, dizer com fé, seja feita a tua vontade, e crer que nela há o melhor que poderíamos desejar, mesmo quando não compreendemos. Poucas palavras causam tanto desconforto e ao mesmo tempo tanta segurança quanto eleição e predestinação. Elas parecem duras ao primeiro toque, quase frias, mas como as pedras preciosas revelam sua beleza ao serem expostas à luz certa. Paulo não as usa como armas polêmicas, mas como declarações de louvor. Ele não está aqui explicando um sistema, está adorando um Deus. Efésios 1 não é tratado acadêmico, é hino. E nesse hino ele canta, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Efésios 1, 4 e 5. Antes de ser uma doutrina, a eleição é uma declaração de amor eterno. Não se trata de favoritismo arbitrário, mas de um Deus que decidiu amar. E amar de verdade, amar com propósito, amar com desígnio, amar com peso eterno. Somos tão habituados a pensar o amor como algo reativo, um sentimento que surge ao ver o outro, que nos esquecemos que o amor de Deus não reage, ele determina. Ele ama antes que sejamos, ele ama quando ainda somos nada. Ele ama em Cristo e por Cristo e através de Cristo. Isso muda tudo.
Ser escolhido por Deus não significa ter sido preferido em detrimento de outros, como num concurso de méritos. Significa antes ter sido querido quando não havia nada em nós que pudesse provocar desejo. Paulo diz: nos escolheu nele antes da criação do mundo. Esse é o paradoxo glorioso da eleição. Ela nos ignora e, ao mesmo tempo, nos transforma. Ela não olha para o que somos, mas define o que seremos, santos e irrepreensíveis em sua presença. A eleição não nos encontra puros, ela nos purifica. Não somos escolhidos porque somos santos, somos feitos santos porque fomos escolhidos. A predestinação, por sua vez, é a extensão lógica e amorosa dessa escolha. Deus não apenas decidiu amar, Ele decidiu até onde esse amor nos levaria. Nos predestinou para sermos adotados como filhos. Aqui está o coração da doutrina, adoção. Não é apenas uma questão de destino, mas de relacionamento. A predestinação não trata apenas de onde vamos parar, mas de quem vamos nos tornar, filhos. E isso não por mérito, mas de acordo com o seu bom propósito, como afirma Paulo. Não há nada mais íntimo do que ser chamado de filho por Deus. E nada mais seguro do que saber que isso foi decidido antes que o mundo existisse. É por isso que Romanos 8, 29 e 30 se tornou uma espécie de cadeia de ouro da salvação. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Não há falhas nesse processo. Não há perdas. Do início ao fim, a salvação é obra de Deus. E Ele não abandona o que começou. A predestinação não engessa a vida, ela a liberta. Ela diz ao cristão: você não está nas mãos do acaso. Você está nas mãos daquele que o amou antes que você pudesse amar. Claro, a mente vacila. Somos tentados a perguntar: mas e os outros? Por que não todos? E é aqui que o mistério se impõe. Não porque Deus seja injusto, mas porque somos limitados. Paulo, ao escrever Romanos 9, não foge dessas perguntas. Ele as enfrenta, mas termina com reverência, não com respostas matemáticas. Quem és tu, ó homem, para questionar a Deus? Romanos 9, 20. A doutrina da eleição não é para ser discutida com altivez, mas contemplada com humildade. Ela não nos é dada para alimentar vaidade teológica, mas para quebrantar o coração. Não é combustível para debate, é lenha para adoração. Há um aspecto pastoral nessa doutrina que precisa ser resgatado. Para muitos cristãos, a vida com Deus é uma corda bamba, uma constante dúvida se estão firmes, se são aceitos, se Deus ainda os ama. A eleição desfaz esse terror. Ela nos diz que o amor de Deus por nós não começou no momento em que acreditamos, mas muito antes. Que nossa fé não é um salto no escuro, mas a resposta a um chamado antigo. E nossa história, por mais tortuosa que pareça, já está ancorada na eternidade e que, portanto, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A beleza nessa verdade. Saber que fui escolhido quando ainda não era amado, quando ainda era inimigo, adotado, quando ainda não me via como filho, tudo isso transforma não apenas minha visão de Deus, mas minha visão de mim mesmo. Não sou produto do acaso, nem do esforço, nem da performance espiritual. Sou fruto da decisão graciosa de um Deus que quis me amar. Isso me humilha, mas também me eleva. Porque se foi Ele quem começou, será Ele quem há de completar. E se fui conhecido desde sempre, então posso descansar no agora. A eleição não é um fardo, é uma melodia. Um canto suave vindo da eternidade dizendo: antes que o tempo fosse, eu já era teu. Que ouçamos essa melodia não como um enigma para resolver, mas como uma canção para cantar, com temor, com gratidão, com reverência.
Nenhuma palavra carrega tanto peso no vocabulário paulino quanto Cristo. Ela não é apenas um título, é uma atmosfera. Para Paulo, Cristo não é uma figura dentro da narrativa, é a própria narrativa. Em Efésios, isso se torna especialmente evidente. Cada bênção, cada ato de Deus, cada movimento da redenção está localizado em Cristo. Não é exagero dizer que tudo gira em torno dele. E não apenas na carta aos Efésios, mas na estrutura mesma do universo. Cristo é o centro, não apenas da fé cristã, mas da realidade. Efésios 1:10 nos oferece uma chuva, uma chave para compreender isso. O plano de Deus é reunir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Aqui não temos uma simples afirmação teológica, temos uma revelação cósmica. O propósito eterno de Deus é Cristo. Não como instrumento, mas como destino. Não como meio, mas como fim. Tudo foi criado por Ele, tudo subsiste por Ele e tudo será reconciliado nele. Cristo é o eixo da criação, o vórtice da redenção, o herdeiro de todas as coisas. Paulo já havia antecipado essa visão em Colossenses 1:16 e 17, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A semelhança entre as duas cartas não é coincidência. Ela revela uma convicção que moldava a mente e o coração do apóstolo. A supremacia absoluta de Cristo. Tudo que Deus faz, fez e fará está subordinado a esse nome. E por quê? Isso importa. Porque sem essa centralidade o cristianismo se torna um moralismo sentimental, uma ética de bem-estar, uma espiritualidade genérica. Cristo não é um acessório, nem um símbolo, nem um profeta entre tantos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o resplendor da glória do Pai. E Ele é, agora e sempre, o Senhor da história. A centralidade de Cristo, no entanto, não é apenas teológica, é pessoal. Ele não é apenas o centro da criação, mas o centro da nossa salvação. Efésios repete essa realidade com insistência litúrgica. Somos escolhidos nele, 1:4. Redimidos nele, 1:7. Selados nele, 1:13. Ressuscitados com ele, 2:6. Criados novamente nele, 2:10. A salvação não é um benefício que recebemos de Cristo à distância. É uma participação real na vida dele. Estar em Cristo não é uma metáfora. É uma realidade ontológica. O crente não está apenas unido a Cristo em ideia, mas em essência. A vida que vive agora vive pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2:20. Esse conceito em Cristo é talvez o mais revolucionário do Novo Testamento. Ele nos tira do centro. Ele nos desconstrói como indivíduos autônomos e nos reconstrói como membros de um corpo cujo cabeça é Cristo. Ele dissolve a falsa noção de que a salvação é uma conquista e a substitui por uma comunhão. Ele nos leva da religião do esforço para a espiritualidade da união. Tudo o que é nosso é porque é dele. Tudo o que temos, temos porque estamos nele. E é por isso que Cristo não pode ser marginalizado. Não há salvação sem ele. Não há acesso ao Pai sem ele. Não há espírito sem ele. Não há igreja sem ele. Tudo é dele. Tudo é por meio dele. Tudo é para ele. Romanos 11:36. O cristianismo sem Cristo é um corpo sem cabeça. Um templo sem glória, um livro sem centro. E o Cristo das Escrituras não é domesticado, não é sentimentalizado, não é
relativizado. Ele é o Filho do Deus vivo, exaltado à direita do Pai, coroado com honra e poder, esperando o dia em que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Essa visão não é apenas teológica, é vital. Um cristianismo que perde de vista a centralidade de Cristo perde também sua força, sua beleza, sua esperança. E, mais do que isso, perde sua verdade. Paulo sabia disso. Por isso, ao escrever Efésios, não se cansa de repetir o nome que está acima de todo nome. Ele não oferece soluções rápidas, nem respostas fáceis. Ele oferece Cristo. E é nele que todas as coisas fazem sentido. O sofrimento, a graça, a eleição, o perdão, a igreja, a vida e a morte. Tudo encontra seu lugar quando giramos ao redor dele. Por fim, a centralidade de Cristo é também o destino final da história. Efésios aponta para esse momento, quando todas as coisas nos céus e na terra forem reunidas em Cristo. Essa é a escatologia da esperança. Não apenas que Jesus voltará, mas que quando ele vier, tudo será harmonizado nele. Toda dissonância será resolvida, toda injustiça será julgada, todo fragmento será curado. Cristo será tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. E então veremos que o universo, com toda a sua vastidão, nunca foi mais do que um palco para a glória de um único nome: Jesus. A palavra redenção já carrega por si só um peso denso de significado. Evoca libertação, pagamento, resgate, retorno. Mas quando Paulo escreve em Efésios 1:7 que em Cristo temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, ele injeta nessa palavra um conteúdo que transcende qualquer figura histórica ou cultural. Ele a ancora no sangue do próprio Filho de Deus. Não se trata de uma metáfora poética, não é uma imagem didática. É realidade espiritual encarnada e escandalosamente concreta. Na teologia paulina, o sangue de Cristo não é ornamento litúrgico, é eixo. É linha divisória entre o velho e o novo, entre a culpa e o perdão, entre o juízo e a paz. Sem sangue não há redenção, sem cruz não há reconciliação, sem morte não há vida. Essa é uma das verdades mais ofensivas ao espírito da nossa era, tão avesso à ideia de culpa real, justiça punitiva e expiação substitutiva. Preferimos um Deus que nos entenda do que um Deus que nos perdoe. Mas Paulo nos diz que para sermos verdadeiramente livres, alguém teve que morrer em nosso lugar. É por isso que Efésios não apresenta a redenção como uma ideia abstrata, mas como um fato histórico com implicações eternas. Ela foi comprada com sangue. O pecado não é ignorado, é tratado. A justiça de Deus não é contornada, é satisfeita. E o amor de Deus não é apenas declarado, é demonstrado de forma irresistível na cruz. Isso nos impede de trivializar o perdão. Ele não é leve, ele não é barato, ele não é automático, ele custou tudo. Hebreus 9:22 confirma essa realidade com uma sobriedade que não pode ser suavizada. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Deus não pode e não quer perdoar de qualquer maneira. Ele não é sentimental, ele é justo. E justamente por ser justo, ele provê um substituto. Em Cristo, a justiça de Deus e o amor de Deus se beijam. Não é um amor que finge que não vê o mal. É um amor que olha para o mal de frente.
e paga por ele. Redenção não é indiferença ao pecado, é vitória sobre ele. Há beleza e terror nessa cena. Beleza, porque a cruz é o lugar onde Deus, o Deus ofendido, se oferece no lugar do ofensor. Terror, porque ali vemos até onde a seriedade do pecado vai, até a morte do filho. Mas é exatamente nesse lugar que descobrimos o que é graça. Não indulgência frouxa, mas justiça satisfeita por amor. E é por isso que Paulo pode falar de redenção e perdão na mesma respiração, porque o sangue derramado não apenas libertou, mas limpou. O preço não só foi pago, foi aceito. Essa redenção não é genérica, é pessoal. Paulo diz: temos, não haveremos de ter. A redenção é uma realidade presente, não uma promessa futura. O sangue não é símbolo apenas, é selo. Ao dizer em quem temos a redenção, o apóstolo nos lembra que essa liberdade já está ativa. Já fomos comprados, já fomos libertos, já fomos perdoados. O cristão não vive em busca de redenção, ele vive a partir dela, e isso muda tudo. Muda como vemos a nós mesmos. Já não somos devedores tentando compensar uma dívida impagável. Somos filhos libertos, carregando a marca do sangue que nos comprou. Muda como vemos o mundo. Já não interpretamos o caos como abandono, mas como campo de missão do Deus que salva. Muda como vemos a cruz. Ela deixa de ser símbolo de vergonha para se tornar trono de glória. Lugar onde a majestade divina foi revelada com mais nitidez do que em qualquer milagre ou maravilha. Redenção também significa que pertencemos. A imagem do resgate é inseparável da ideia de posse. Deus nos libertou para sermos dele. Somos seu povo, sua herança, seus redimidos. O sangue de Cristo não apenas limpa, mas consagra. Ele nos tira do domínio das trevas e nos coloca no reino do Filho amado. Colossenses 1,13. Somos propriedade do Rei, não por opressão, mas por libertação. Fomos comprados, não como escravos de novo, mas como filhos resgatados. Isso é o oposto de alienação, é adoção. Por fim, a redenção pelo sangue também nos chama à memória. Cada vez que nos esquecemos de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, a cruz nos relembra. Ela é nossa âncora contra o orgulho e contra o desespero. Contra o orgulho porque nos diz que precisávamos ser salvos e não podíamos nos salvar. Contra o desespero porque nos diz que já fomos salvos e nada pode desfazer isso. A cruz é o grito eterno de está consumado. Essa é a justiça que abraça. A cruz, com todo o seu peso, não nos esmaga, nos liberta. O sangue, com toda a sua seriedade, com toda a sua seriedade, não nos condena, nos purifica. Em Cristo, a justiça de Deus se fez abraço. E é esse abraço, marcado por cravos e coroado por espinhos, que nos garante que a redenção é nossa, agora e para sempre. Se há uma palavra que parece explodir nas páginas da carta aos Efésios, essa palavra é graça. Paulo a repete como quem não se cansa de saboreá-la. Não porque lhe faltem termos, mas porque sabe que nada a substitui. Graça não é apenas uma das virtudes de Deus, é a moldura de toda a história da salvação. Não é um detalhe periférico, é o coração do Evangelho. E para Paulo, essa graça não é apenas abundante, ela é superabundante, excessiva, escandalosa, inesperada. Efésios 1, 7 e 8 nos diz que o perdão dos pecados acontece segundo as riquezas da graça que Deus derramou sobre nós com toda a sabedoria
e entendimento. Aqui a linguagem foge do controle da contenção racional. Não é apenas graça suficiente, nem mesmo graça generosa. É graça derramada e derramada com abundância. Paulo escolhe palavras de superlativo. Ele não mede a graça, ele se rende a ela. Essa ênfase é típica de alguém que foi surpreendido por ela. E Paulo foi. Ele nunca esquece que antes de ser apóstolo era perseguidor, que antes de ser mensageiro da fé foi inimigo dela. A graça o encontrou no chão, às cegas, derrubado pelo Cristo que antes tentava destruir. E por isso ele escreve como quem vive debaixo de uma cascata, encharcado, sem poder fingir que foi só um toque leve. A graça não veio a ele como uma sugestão educada, mas como uma intervenção radical. E esse é o seu ponto. A graça, quando é graça mesmo, nunca é tímida. Mas o que é graça? É o favor de Deus concedido a quem não tem méritos. E mais do que isso, a quem só tem demérito. É bondade merecida, é justiça satisfeita de forma graciosa, é o amor divino alcançando os indignos sem barganha, sem pré-condições, sem plano de pagamento. E por isso ela escandaliza, porque desafia todas as nossas expectativas. Somos formados por uma lógica meritocrática. O que se ganha se merece. A graça, porém, subverte essa lógica. Ela dá ao que não merece. Ela perdoa o que não deveria ser perdoado. Ela acolhe o que deveria ser rejeitado. Essa inversão é o coração do Evangelho. Em Romanos 5:20, Paulo escreve: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é mais que poesia. É uma revolução espiritual. Não há pecado que esgote a graça. Não há queda que a supere. Ela é sempre maior. Não no sentido de minimizar o pecado, mas de derrotá-lo com uma força ainda mais profunda. A graça não ignora a maldade. Ela vence. Não a negocia, a transforma. E aqui está o escândalo. Muita gente consegue tolerar um Deus justo, até mesmo severo, mas um Deus que salva gratuitamente, que ama os culpados, que perdoa o impenitente e o transforma pelo seu próprio poder. Isso parece demais. Isso fere nosso senso de justiça humana, moldado por comparações. Por isso a graça encontra tanta resistência, mesmo entre religiosos. Porque ela humilha, ela nos impede de nos vangloriar, ela nos tira o troféu da virtude, ela nos nivela com os piores e nos salva com o mesmo sangue. Mas a graça não é caótica, ela é sábia. Efésios 1:8 diz que ela foi derramada com sabedoria e entendimento. Deus não joga a sua misericórdia ao acaso. Ele a dirige com precisão. A graça não é um alvará para viver como se nada importasse. É uma convocação para viver como quem foi resgatado. É sabedoria de Deus. Ele nos salva e nos transforma. Ela nos perdoa e nos reforma. Ela não apenas cobre pecados, planta nova vida. A graça é gratuita, mas nunca estéril. A superabundância da graça também tem um efeito direto na nossa identidade. Ela dissolve a autoimagem do merecimento e em seu lugar planta o louvor. Quem entende a graça para de olhar para si como centro da história. A vida cristã deixa de ser esforço constante por aprovação e se torna resposta constante à aceitação. O cristão gracioso não é o que se acha justo, mas o que sabe que foi amado sem motivo. E por isso ama, serve, perdoa, sem exigir motivos. É por isso que Paulo pode exortar os crentes à humildade, à unidade, à paciência, porque tudo isso nasce da consciência da graça. A ética cristã não é baseada em autossuperação, mas em gratidão. A santidade é fruto do espanto.
Quando entendemos o tamanho da dívida e a grandeza do perdão, deixamos de achar que a vida é sobre nós. Passamos a viver para o louvor da sua glória. Porque não fomos apenas tocados por Deus, fomos invadidos por sua graça. A graça, então, é o contrário do que o mundo ensina. É a lógica invertida de Deus. Nele, os últimos são os primeiros, os fracos são fortes, os pobres são herdeiros, os mortos vivem, os pecadores são perdoados. E tudo isso não porque ele desconsidera o mal, mas porque decidiu vencê-lo com um bem maior. A cruz é o trono da graça. E o trono da graça é o altar onde nossa vergonha é substituída por honra. Viver sob essa graça é aprender a caminhar com leveza. Não porque a vida é fácil, mas porque sabemos que o peso do juízo já foi carregado. É ser liberto do fardo de tentar merecer e poder, enfim, viver. Não para nós, mas para aquele que nos amou e nos amou com graça. Graça superabundante. Graça que escapa às medidas humanas, mas nos encontra exatamente onde estamos. E nunca nos deixa como nos encontrou. Na linguagem de Paulo, há uma palavra que pulsa com força particular: mistério. Ela aparece repetidamente em Efésios como uma nota recorrente que sustenta toda a melodia da carta. Mas não se trata de um mistério no sentido moderno, algo indecifrável, obscuro, destinado a permanecer incompreensível. No vocabulário paulino, o mistério é algo que antes estava oculto, mas agora foi revelado. É segredo, mas segredo revelado. É luz que um dia esteve escondida e agora brilha à plena vista. Em Efésios 1:9 nos diz que Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Mais adiante, no capítulo 3, Paulo repete o tema. O mistério foi dado a conhecer por revelação e consiste na inclusão dos gentios como co-herdeiros, membros do mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo Jesus. O que era impossível à razão humana, a reconciliação plena entre judeus e gentios, entre céu e terra, entre Deus e o homem, foi realizado e desvelado em Cristo. Esse uso da palavra mistério carrega algo precioso. A noção de que Deus não é um enigma para ser desvendado por mentes brilhantes, mas uma pessoa que se revela por iniciativa própria. Mistério aqui não é uma falha de entendimento, é um ato de graça. O centro da fé cristã não está no que o ser humano descobre sobre Deus, mas no que Deus decide mostrar de si mesmo. O mistério não é algo que calamos para entender, é algo diante do qual nos ajoelhamos porque fomos encontrados. Essa revelação, no entanto, exige postura. Muitos querem entender a vontade de Deus como quem monta um quebra-cabeça, peça por peça, lógica sobre lógica. Mas Paulo nos convida a outro tipo de conhecimento, um que nasce da rendição. O mistério da vontade de Deus não se compreende plenamente com os olhos da razão, mas com os olhos do coração iluminado pelo Espírito. Efésios 1:18. Não se trata de anti-intelectualismo, mas de reconhecer os limites da criatura diante do Criador. Essa distinção é fundamental. Muitas frustrações espirituais nascem do desejo de compreender a Deus nos mesmos termos com que compreendemos fenômenos naturais. Esperamos dele previsibilidade, lógica, simetria, mas Deus não cabe em nossos esquemas. E, no entanto, ele se mostra em Cristo. O mistério se encarna. O Verbo eterno se fez carne. A sabedoria secreta de Deus anda entre nós com sandálias empoeiradas e mãos perfuradas. O mistério se tornou visível. E é por isso que Paulo não escreve
como quem especula, mas como quem viu. Essa revelação não é apenas informativa, é transformadora. Não se trata de saber mais sobre Deus, mas de ser incluído em algo que antes estava vedado. O mistério revelado em Cristo não é apenas que Deus salva, mas que Ele salva de forma escandalosamente ampla. Ele inclui os de fora, acolhe os distantes, une os irreconciliáveis, forma um corpo novo. O mistério é que a cruz não é o fim da esperança, mas seu início. Que o sofrimento não é um acidente, mas uma via de glória. Que o Cristo crucificado é também o Senhor exaltado. Essa perspectiva muda a maneira como vivemos. O mundo continua tentando compreender o sentido da existência por vias racionais, religiosas, filosóficas e tropeça no mesmo vazio. Mas o cristão tem acesso ao mistério que dá sentido ao tudo. Ele não conhece todas as respostas, mas conhece a resposta maior, o próprio Cristo. E, ao conhecê-lo, encontra a sua identidade, seu propósito e sua esperança. O mistério revelado não elimina todas as perguntas, mas ilumina o suficiente para caminharmos com firmeza. Esse mistério também gera humildade. Saber que só conhecemos porque Deus se deu a conhecer nos livra da arrogância intelectual. Ninguém entra no reino porque decifrou Deus. Entramos porque Deus se abaixou. A revelação é um ato de condescendência graciosa. Ele fala porque quer ser conhecido. Ele se revela porque nos ama. E é por isso que o mistério é, paradoxalmente, o que nos aproxima. Deus não se revelou para nos deixar altivos, mas para nos tornar filhos. Em 1 Coríntios 2,7, Paulo descreve o Evangelho como a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Essa é uma frase que não se esgota com leitura rápida. Nela estão contidos os dois polos da fé: o temor diante da eternidade insondável e a alegria de saber que fomos incluídos nela. O mistério eterno foi revelado, e não apenas para os grandes ou sábios, mas para nós, pequenos, quebrados, limitados, mas amados. Ver o mistério revelado em Cristo é como sair de uma caverna e encarar o sol. A princípio ofusca, depois aquece e por fim nos mostra um mundo com novas cores. O Evangelho não é uma ideia a ser domesticada, é uma realidade a ser contemplada. E quanto mais o fazemos, mais percebemos que o que nos foi mostrado é suficiente. O Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu, o Espírito nos selou. Tudo pela vontade, tudo pela graça, tudo por amor. O mistério, enfim, não é mais segredo. Deus está à vista. Não naquilo que podemos controlar, mas naquele que se entregou. O véu foi rasgado, o invisível se fez visível e agora, como diz Paulo, fomos iluminados. Não por causa da nossa visão, mas porque Ele acendeu a luz. Entre todas as expressões paulinas, nenhuma talvez seja mais recorrente, mais densa e mais transformadora do que essa: em Cristo. Lida apressadamente, ela pode soar como uma fórmula piedosa, um mero recurso devocional. Mas em Efésios, essa pequena preposição se torna um universo. É nela que se concentra a revolução espiritual do Evangelho. Paulo não fala apenas de crer em Cristo, amar a Cristo ou seguir a Cristo. Ele fala de estar em Cristo. E essa diferença muda tudo.
Estar em Cristo significa uma nova posição ontológica. Não é apenas um modo de vida, mas uma nova realidade de existência. A fé não é um enfeite na biografia, é uma mudança radical de endereço espiritual. Antes estávamos em Adão, perdidos na queda, mortos em nossos pecados, separados de Deus. Agora, estamos em Cristo, reconciliados, vivos, participantes da comunhão eterna. Essa transição não é gradual, nem parcial, é absoluta. Não somos apenas reformados, mas recriados. Se alguém está em Cristo, é nova criação. 2 Coríntios 5,17. Não uma versão melhorada, mas uma nova criatura. Essa união não é alegórica, é real, ainda que misteriosa. Paulo insiste que fomos escolhidos em Cristo. Efésios 1,4. Redimidos em Cristo. 1,7. Selados em Cristo. 1,13. Ressuscitados e assentados com Cristo nos lugares celestiais. 2,6. Cada bênção espiritual que recebemos vem dessa localização nova. Estar em Cristo é habitar em um território que não pode ser abalado. É estar enraizado em uma geografia espiritual que resiste ao tempo, ao pecado, ao diabo e à morte. A metáfora da videira em João 15 ilustra bem esse mistério. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não apenas recebe nutrição da videira, ele só existe porque está ligado a ela. Cortado, seca. Unido, floresce. A vida cristã não é esforço autônomo, mas dependência vital. Estar em Cristo é como ser enxertado em uma árvore cujas raízes alcançam a eternidade. A seiva que corre não é nossa, é dele. O fruto que aparece não é mérito do ramo, é obra da videira. A vida nova não é conquista, é participação. Esse conceito corrige tanto a presunção quanto o desespero. Contra a presunção, ele nos lembra que nada do que temos vem de nós. Tudo é dele. Somos quem somos porque estamos onde estamos, em Cristo. Contra o desespero, ele nos lembra que nossa vida não depende de nossa força, mas da fidelidade dele. Mesmo quando os ventos da dúvida nos sacodem, permanecemos seguros, porque nossa raiz não está em nós, mas no Cristo que não falha. Estar em Cristo também redefine nossas relações. Já não somos identificados apenas por origem, etnia, status, história. Essas marcas, embora reais, deixam de ser definitivas. Em Cristo, judeus e gentios se tornam um só corpo. Efésios 2,14. Em Cristo, homens e mulheres, escravos e livres, ricos e pobres, se reconhecem como irmãos. O que nos une não é afinidade, mas identidade. Estar em Cristo é viver em uma comunhão que atravessa fronteiras humanas e antecipa a unidade escatológica do novo céu e da nova terra. Esse em Cristo também tem uma dimensão cósmica. Paulo fala de uma recapitulação de todas as coisas em Cristo. Efésios 1,10. Isso significa que nossa união com Ele não é apenas individual ou comunitária, mas universal. O Cristo em quem estamos é o mesmo em quem tudo será reunido. Isso nos dá um senso de pertencimento maior do que nós mesmos. Nossa vida é parte de um projeto eterno. Somos incorporados não só a uma igreja local, mas ao plano cósmico de Deus. Estar em Cristo é estar no epicentro da história que Ele mesmo conduz. E, no entanto, essa realidade não é apenas futura, é presente. Paulo escreve como quem já vive essa geografia. Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2,6. Ainda estamos aqui, com pés no pó, mas espiritualmente já estamos assentados com Ele. É o já e ainda não da fé. Já habitamos nos céus, embora ainda estejamos na terra. Isso não nos aliena da vida
concreta, mas nos dá perspectiva. Vivemos no mundo com os olhos fixos no alto, sabendo que nosso lugar está seguro, independentemente das instabilidades do presente. Esse em Cristo é também um chamado. Se estamos nele, vivamos como quem está nele. A ética cristã não é uma lista de regras externas, mas uma coerência interna com a nossa nova identidade. Somos chamados a refletir no chão da vida o que já é verdadeiro nos céus. Vestir o novo homem, perdoar como fomos perdoados, amar como fomos amados, tudo isso é consequência de estarmos nele. O que somos determina o que fazemos, e o que somos é definido não por nós, mas por Cristo. No fim, estar em Cristo é viver reconciliado com a nossa origem e com o nosso destino. É redescobrir o lar que o pecado nos tirou. É perceber que a vida não precisa ser uma busca incessante por pertencimento, porque já pertencemos em Cristo. É a resposta ao clamor mais profundo do coração humano, onde está enraizado, seguro, amado, completo. E isso não é sonho, nem metáfora, é realidade, agora e para sempre. Se há um momento em Efésios em que a linguagem de Paulo alcança seu auge de ousadia, ele está em Efésios 3:10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Essa afirmação, aparentemente discreta, é uma explosão de significados. Ela nos obriga a repensar o que entendemos por igreja, porque aqui Paulo não fala da igreja como uma instituição, nem apenas como uma comunidade de fé, mas como palco cósmico da sabedoria de Deus. A igreja é, para Paulo, o laboratório em que Deus expõe sua obra ao universo inteiro. É nela que o plano eterno se torna visível. É nela que a reconciliação entre judeus e gentios acontece, derrubando o muro de hostilidade que dividia. Efésios 2:14. É nela que pessoas tão diferentes, com histórias tão diversas, são reunidas como um só corpo. E é nela que os poderes espirituais, anjos e demônios, principados e potestades contemplam com assombro a sabedoria de Deus manifestada em comunhão real. Esse conceito é fascinante. A igreja não é um detalhe no projeto divino, mas sua vitrine. Ela não é apenas beneficiária do plano, é testemunha dele. Não é só receptora da graça, é instrumento da graça. Quando os crentes vivem como corpo de Cristo, algo acontece além do que os olhos podem ver. O próprio cosmos é informado de que a vitória de Cristo é real. A reconciliação entre inimigos, a unidade na diversidade, o perdão entre pecadores, tudo isso é sinal visível de que o poder do Evangelho já está em operação. A igreja é a carta aberta de Deus para o mundo e para os céus. Isso significa que a igreja não é uma opção, mas uma necessidade. Não é um apêndice da fé, mas sua expressão inevitável. Não existe cristianismo sem igreja. E não porque a instituição salve, mas porque Cristo decidiu salvar formando um povo. O Evangelho não produz apenas indivíduos redimidos, produz uma comunidade reconciliada. O plano de Deus não é uma coleção de salvos isolados, mas uma família. A igreja é, portanto, parte essencial da própria definição de salvação. E o que torna essa comunidade tão singular não é a sua eficiência, sua estrutura ou sua estética, mas o Cristo que a sustenta. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Efésios 1, 22 e 23. Ele é o fundamento, nós somos as pedras vivas. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Todas as metáforas convergem para uma única realidade. A igreja não existe por si mesma, mas por causa de Cristo.
Sua identidade, seu propósito e sua missão derivam totalmente dele. O escândalo e a beleza da igreja estão justamente no fato de que ela é composta de pessoas frágeis. Paulo não idealiza, ele sabe das divisões, das quedas, das incoerências. E ainda assim, é nesse contexto imperfeito que Deus manifesta a sua sabedoria. A fraqueza da igreja não anula sua importância, apenas ressalta que sua vida não depende de si, mas da graça que a sustenta. A existência contínua da igreja, atravessando séculos e culturas, é um testemunho vivo de que Deus cumpre seu propósito. Essa perspectiva também redefine a nossa relação com a comunidade cristã. Em vez de vê-la apenas como espaço de consumo religioso, onde recebemos serviços espirituais conforme a conveniência, somos chamados a vê-la como participação no drama eterno de Deus. Estar na igreja é estar inserido no palco cósmico da história da redenção. É ser parte do povo que testemunha aqui e agora a realidade do reino. É carregar sobre os ombros a responsabilidade e o privilégio de ser vitrine da sabedoria divina. Mas essa visão não nos chama ao orgulho, chama-nos à humildade. Porque a igreja não exibe a nossa sabedoria, mas a de Deus. Não é reflexo de nossa genialidade organizacional, mas da graça que une o que parecia impossível. Quando o mundo olha para a igreja e vê pessoas diferentes vivendo em amor, isso é mais do que sociologia, é teologia em ação. É a prova de que Cristo está vivo, de que seu Espírito opera, de que o reino já começou. Por isso, o chamado de Paulo em Efésios 4 faz todo sentido: viver de maneira digna da vocação que recebemos, esforçando-vos para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade da igreja não é algo a ser inventado, é algo a ser guardado. Já é realidade em Cristo, cabe a nós vivê-la. E quando fazemos isso, não estamos apenas construindo boas relações humanas, estamos de fato participando da exibição cósmica da sabedoria de Deus. A igreja, portanto, é muito mais do que imaginamos. Ela é o corpo de Cristo, o templo do Espírito, a família do Pai. É sinal do futuro no presente, testemunho da vitória da cruz e ensaio da eternidade. Por mais frágil que pareça, por mais imperfeita que seja, ela é o lugar onde o mistério revelado se torna visível. Nela, a sabedoria de Deus é encarnada e o universo inteiro é lembrado de que Cristo reina. A igreja é, de verdade, o laboratório cósmico da graça. E em todas as expressões grandiosas de Efésios 1, há uma que parece condensar a própria visão escatológica de Paulo. Na dispensação da plenitude dos tempos, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios 1, 10. É uma frase que soa como horizonte. Ela abre uma janela para a compreensão da história que não se limita a ciclos humanos, nem a acúmulos de eventos, mas aponta para um ponto fixo, um clímax decidido desde sempre, a plenitude dos tempos. Essa linguagem revela algo crucial. O tempo não é uma linha solta, nem um reflexo cego. Ele é administrado por Deus. A palavra usada por Paulo sugere gestão, mordomia, economia divina. O tempo é um tesouro nas mãos do Senhor que o distribui conforme sua sabedoria. Nada acontece fora do compasso da eternidade. Nada escapa à agenda de Deus. E essa agenda não é improvisada, mas conduzida com perfeição até o dia em que todas as coisas serão reunidas em Cristo. Essa perspectiva ressoa com Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei.
O nascimento de Jesus não foi um acidente histórico, nem mera coincidência cultural, foi cumprimento de um relógio divino que não atrasa nem adianta. A encarnação é a prova de que Deus tem domínio absoluto sobre as estações. Quando tudo parecia caótico, o tempo estava maduro para a chegada do Salvador. E assim será também com o fim. Quando vier a plenitude, Cristo será tudo em todos. Essa visão nos consola, porque nos lembra que a história não está desgovernada. O século pode parecer desmoronar, as nações podem se agitar, os sistemas podem falhar, mas há um plano que não falha. A plenitude dos tempos não depende da vontade das potências, nem da engenhosidade humana. Ela depende apenas de Deus e dele somente. E ele é fiel. Isso significa que a história não caminha em círculos, nem em espiral de desesperança, mas rumo a um ponto definido, a consumação em Cristo. Esse ponto de chegada não é apenas resolução, mas reconciliação. Reunir em Cristo todas as coisas. O verbo sugere recapitulação, reintegração, convergência. O que estava fragmentado, disperso, hostil, será reunido sob uma única cabeça. O pecado dividiu, separou o homem de Deus, separou o homem do próximo, separou até a criação do seu propósito. Mas a plenitude dos tempos será um momento em que toda essa dispersão será revertida. O caos dará lugar à harmonia, à rebelião, à obediência, à morte, à vida. Cristo será o elo que reunirá céu e terra em unidade perfeita. Isso não é mera especulação futurista, é esperança viva que molda o presente. Saber que o tempo tem direção muda a nossa forma de viver agora. O cristão não vive em desespero, mas em expectativa. Não se entrega ao niilismo, mas caminha com esperança. Cada ato de amor, cada gesto de fé, cada lágrima de perseverança está conectado ao dia em que tudo fará sentido. O presente se torna suportável porque sabemos que o futuro já está escrito. E escrito por mãos que não falham. Essa consciência também nos desafia a rever como lidamos com nossas próprias agendas. Muitas vezes somos escravizados pela pressa, ansiosos por controlar resultados, impacientes com os processos. Mas Efésios nos chama a lembrar que quem define o ritmo da história é Deus. O tempo está sob seu domínio. Ele não atrasa, não se apressa. Ele cumpre exatamente o que prometeu, exatamente quando determinou. E isso nos convida à confiança. Não precisamos forçar a vida a caber nos nossos prazos. Precisamos aprender a viver no compasso da eternidade. A plenitude dos tempos também é um convite à adoração. Saber que toda a história converge para Cristo é perceber que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O tempo não é uma sucessão vazia de eventos. É um coral que se prepara para cantar o nome de Jesus. E nós, aqui e agora, somos chamados a antecipar esse cântico. A igreja, ao reunir povos diferentes em um só corpo, já ensaia a plenitude. Cada culto, cada ceia, cada reconciliação é um vislumbre do que virá. Vivemos entre o já e o ainda não. Já experimentamos a comunhão em Cristo, mas ainda guardamos sua plenitude. No fim, a plenitude dos tempos é a garantia de que o caos não terá a última palavra. É a certeza de que a história tem destino. É a âncora que nos impede de sermos engolidos pelo desespero. E é o horizonte que nos faz olhar para frente não com medo, mas com esperança, porque sabemos que
quando o relógio divino soar, todas as coisas serão reunidas em Cristo. E nesse dia, o tempo deixará de ser espera, será eternidade. Se o Pai é a origem eterna e o Filho é o centro da redenção, o Espírito Santo é a garantia viva de que essa obra não ficará incompleta. Em Efésios 1, 13 e 14, Paulo afirma: nele também vocês, quando ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção final daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aqui 3 imagens se entrelaçam: selo, penhor e promessa, para descrever o ministério do Espírito na vida do crente. A primeira é a do selo. No mundo antigo, selar era autenticar, validar, garantir propriedade. Documentos oficiais eram marcados com o selo de reis e autoridades. Mercadorias eram lacradas para indicar pertencimento. O selo não era apenas um enfeite, era uma declaração de autoridade e identidade. Quando Paulo diz que fomos selados com o Espírito Santo, ele afirma que nossa vida carrega a marca do próprio Deus. Já não somos donos de nós mesmos, pertencemos a Ele. O Espírito é o selo invisível que autentica a nossa fé, mostrando que somos verdadeiros herdeiros da promessa. A segunda imagem é a do penhor. O Espírito é chamado de arras, uma expressão que indica garantia, primeiro pagamento, sinal de que o resto virá. Em linguagem moderna, poderíamos dizer, é o adiantamento de uma herança que ainda será plenamente recebida. Não temos ainda a consumação final, a ressurreição dos corpos, a restauração plena de todas as coisas, mas já temos uma antecipação real dela. O Espírito é a presença do futuro no presente. Ele é o amanhã invadindo o hoje, a eternidade tocando o tempo. Por isso, cada ato do Espírito em nós, cada consolo, cada convicção, cada fruto é uma lembrança de que o melhor ainda está por vir. A terceira imagem é a da presença. O Espírito não é apenas sinal do que virá, mas presença atual do próprio Deus em nós. Ele habita o coração dos crentes. Faz do corpo humano templo santo. 1 Coríntios 6,19. Essa é uma revolução silenciosa. O Deus que antes habitava o tabernáculo e o templo agora habita em pessoas comuns. O fogo que antes consumia altares agora queima em corações regenerados. Isso não nos exalta, nos humilha. Porque se o Espírito de Deus habita em nós, nossa vida não pode mais ser a mesma. Ele não é hóspede eventual, é residente permanente. Essas 3 imagens se completam. O selo fala de identidade, o penhor fala de futuro e a presença fala de comunhão. Juntas, elas dizem que o cristão não está apenas a caminho da salvação, mas já a experimenta em sua essência. A vida cristã é ao mesmo tempo peregrinação e posse. Somos ainda forasteiros, mas já carregamos a marca da pátria celestial. Esse ensino tem implicações profundas. Primeiro, traz segurança. Muitos vivem inseguros quanto à sua fé, como se fossem perder a salvação a qualquer tropeço. Mas Paulo nos lembra, fomos selados. A salvação não depende da firmeza da nossa mão, mas da fidelidade da mão que nos segura. O selo não é nosso esforço, é o Espírito. E o Espírito não falha. Segundo, traz esperança. O penhor nos lembra que a história não termina aqui. O Espírito é como o primeiro raio da manhã que anuncia o sol pleno. Ele não nos deixa esquecer que ainda aguardamos a plenitude da redenção. Por isso, podemos enfrentar perdas e sofrimentos sem desespero, porque já temos em nós o sinal de que tudo será restaurado. Terceiro, traz responsabilidade. Se o Espírito habita em nós, nossas escolhas, nossas palavras e nossos gestos não podem ignorar essa presença. Somos templos vivos.
A vida cristã não é mais negociável, é santa. Não porque buscamos mérito, mas porque carregamos o Deus vivo. Esse triplo papel do Espírito também nos ajuda a perceber a unidade da obra divina. O Pai planeja, o Filho realiza, o Espírito aplica. O Pai nos escolhe, o Filho nos redime, o Espírito nos cela. Não há competição, mas cooperação. A Trindade não é teoria distante, é realidade que nos alcança. Em cada ato de fé, em cada oração, em cada vitória contra o pecado, experimentamos a presença do Deus Trino que não nos abandona. Ao fim, o Espírito Santo não é apenas uma doutrina. Ele é o penhor que consola, o selo que protege, a presença que santifica. Ele é o Deus conosco, não apenas ao nosso lado, mas dentro de nós. É por isso, a vida cristã não é apenas lembrança de um passado em Cristo, nem apenas expectativa de um futuro em glória. É também experiência viva de um presente habitado por Deus. Há uma oração em Efésios 1 que nos deixa em silêncio. Paulo pede que os olhos do coração dos crentes sejam iluminados para compreenderem a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 1, a partir do 19. Aqui, Paulo não fala de um poder abstrato, mas de um poder histórico, concreto, demonstrado na ressurreição de Cristo. E mais, ele afirma que esse mesmo poder já está em operação em nós. Não se trata de uma energia futura, reservada para a consumação do mundo, mas de uma força já ativa, sustentando, renovando, transformando os que creem. Essa é uma das verdades mais revolucionárias da vida cristã. O poder que venceu a morte já habita em nós. Esse poder não é comparável a nada que conhecemos. Paulo usa um acúmulo de palavras gregas que poderiam ser traduzidas como superabundante, extraordinário, além de toda medida. Ele parece esgotar o vocabulário para tentar expressar a magnitude dessa força, porque não está falando de um impulso moral, nem de uma motivação psicológica. Está falando do poder divino que rompeu a tumba, derrotou a morte, humilhou o inferno e exaltou Cristo acima de todo nome. É esse poder que agora atua na vida do cristão. Mas o que significa na prática viver com esse poder? Não significa imunidade ao sofrimento, nem ausência de fraquezas. O próprio Paulo carregava um espinho na carne, que não foi removido. Significa, antes que o meio à fraqueza, experimentamos uma força que não é nossa. Significa que não somos sustentados pela capacidade de perseverar, mas pela força que já ressuscitou o Filho de Deus. É a mesma lógica de 2 Coríntios 12, 9. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder da ressurreição não elimina a fraqueza, a transforma em palco da graça. Esse poder também redefine nossa relação com o medo da morte. O maior inimigo já foi derrotado. A ressurreição não é apenas um evento isolado na biografia de Jesus, mas a inauguração de uma nova realidade para todos os que estão nele. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. 1 Tessalonicenses 4:14. O poder que já ressuscitou Cristo é a garantia de que a morte não terá a palavra final sobre nós. E mais, esse poder não é apenas escatológico, é ético. Ele nos habilita a viver de forma nova já aqui e agora. Paulo dirá em Efésios 2 que, estando nós mortos em nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, a ressurreição já começou em nós. Cada ato de fé, cada vitória sobre o pecado, cada passo em direção à santidade
é fruto desse poder em operação. A nova vida não é esforço humano elevado à máxima potência, mas o próprio poder de Deus nos animando. Esse entendimento muda também a forma como enxergamos a oração. Quando Paulo ora para que os efésios conheçam esse poder, ele não está pedindo que o recebam, mas que percebam o que já possuem. Muitas vezes, vivemos como mendigos espirituais, pedindo por forças que já nos foram dadas. O desafio não é conquistar esse poder, mas abrir os olhos para enxergá-lo, como quem descobre um tesouro enterrado no quintal. O Espírito Santo é a presença desse poder em nós. A ressurreição é a prova dele. A fé é o canal pelo qual vivemos essa realidade. Esse poder também é cósmico. Cristo ressuscitado foi exaltado muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser invocado, não apenas na era presente, mas também na que há de vir. Efésios 1:21. Isso significa que não há força nesse mundo política, espiritual, cultural, que não esteja debaixo de sua autoridade. Para os primeiros cristãos, vivendo sob o peso do Império Romano, essa era uma verdade libertadora. César não é Senhor, Cristo é. E para nós, em um mundo ainda dominado por poderes que parecem invencíveis, a mensagem continua sendo a mesma. A ressurreição já decretou quem reina. Em resumo, o poder que levantou Cristo da morte não está distante, ele está em nós, sustentando-nos na fraqueza, garantindo nossa esperança e nos chamando a viver de modo coerente com a nova vida. Não precisamos fabricar forças, precisamos viver no poder que já opera. O mesmo Deus que disse haja luz continua dizendo haja vida. E essa vida é Cristo ressuscitado, reinando, e nós com Ele. Poucas imagens em Efésios são tão fortes quanto a de Paulo em 2:14-16. Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, um muro de inimizade, abolindo em seu corpo a lei dos mandamentos, expresso em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, uma nova humanidade, realizando a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz. Aqui Paulo não está apenas lidando com tensões entre judeus e gentios, ele está apresentando uma visão teológica que atinge o coração da condição humana. Desde a queda, a história da humanidade é a história da divisão. Divisão entre homem e Deus, divisão entre homem e homem, divisão até dentro do próprio coração. O pecado fragmenta, separa, quebra. A Torre de Babel é apenas a ilustração de uma realidade universal. O homem já não consegue viver em unidade porque já não vive em comunhão com o Criador. Cristo vem, então, como aquele que reconcilia, mas ele não apenas concilia partes em conflito. Ele cria algo novo. Paulo não diz que Cristo pegou os judeus e gentios e fez uma aliança frágil entre eles. Ele afirma que ele criou uma nova humanidade. Não é mera soma, é nova criação, não é apenas negociação, é transformação. A cruz não é mesa de acordo, é útero de uma nova raça. Homens e mulheres regenerados, reconciliados, unidos em um só corpo. Essa visão é profundamente escandalosa no contexto do primeiro século. Para os judeus, os gentios eram incircuncisos, impuros, estranhos às alianças. Para os gentios, os judeus eram sectários e arrogantes. Não havia ponte possível entre eles. Mas Paulo afirma que na cruz essa muralha caiu. Não porque uma das partes abriu mão, mas porque Cristo aboliu a causa da divisão, a lei como barreira de acesso. Ele cumpriu a lei e em seu corpo abriu caminho livre para todos.
Isso significa que a igreja não é apenas uma comunidade religiosa, mas uma nova humanidade. Ela não é marcada por sangue, etnia ou cultura, mas pelo sangue de Cristo. Sua identidade não se define por fronteiras humanas, mas pela reconciliação em Cristo. Por isso, toda divisão dentro da igreja é uma contradição com sua própria essência. Se fomos feitos um só corpo, viver divididos é negar a obra da cruz. Essa nova humanidade é também sinal escatológico. Ela antecipa o que virá quando toda a criação for reunida em Cristo. Cada vez que diferentes povos, culturas e classes sociais se sentam juntos à mesma mesa e partem o mesmo pão na ceia, estamos experimentando um pedaço do futuro. É o reino irrompendo no presente, mostrando que a fragmentação não é a palavra final. Mas essa unidade não é uniformidade. Paulo não nega as diferenças, ele as integra. Em Efésios 4, ele fala de diferentes dons, ministérios e funções no corpo de Cristo. A nova humanidade não apaga a identidade, mas as coloca a serviço de algo maior. Como em um corpo, cada membro é único, mas todos vivem de uma mesma vida. A diversidade não é ameaça, é a expressão da multiforme sabedoria de Deus. Há, no entanto, um aspecto ético inevitável. Se fomos feitos um em Cristo, somos chamados a viver como um. Isso significa renunciar ao orgulho, ao ressentimento, à exclusão. Significa abraçar a reconciliação como estilo de vida. Significa viver como quem sabe que já não há muro entre nós. Isso não é apenas uma exigência moral, é uma coerência espiritual. Viver divididos é mentir sobre o Evangelho. Viver reconciliados é testemunhar sua verdade. Essa nova humanidade também nos dá segurança pessoal. Muitos vivem tentando construir identidade em realizações, posses ou relacionamentos. Mas em Cristo já recebemos a identidade mais profunda. Pertencemos ao novo homem. Já não somos definidos pelo que fomos, mas pelo que nos tornamos em Cristo. Nossa história não é prisão, é cenário da graça. Nossa vida não é fragmento isolado, é parte de um corpo eterno. Em última análise, o que Paulo nos diz é que a cruz não apenas perdoou pecados individuais, ela reconstruiu a humanidade. Ela demoliu muros, apagou hostilidades, criou paz. E essa paz não é a ausência de conflito, mas a presença de Cristo. Ele é a nossa paz. Ele não apenas a dá, ele a é. E quando vivemos nele, participamos dessa nova humanidade que já começou e ainda aguarda sua plenitude. Assim, a igreja é mais do que reunião de pessoas salvas, ela é o milagre vivo de uma humanidade recriada. Uma antecipação do dia em que não haverá mais lágrimas, divisões, nem ódio. O dia em que todos estarão unidos sob um só Senhor, em um só corpo para sempre. Até aqui, Efésios nos levou aos cumes da contemplação. Eleição antes da fundação do mundo, mistério revelado, reconciliação cósmica em Cristo. A igreja como palco da sabedoria de Deus. Mas a carta não para nas alturas da teologia. Ela desce ao chão da vida. A partir do capítulo 4, Paulo inicia sua famosa transição. Portanto, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Efésios 4:1. Esse, portanto, é decisivo. Ele liga a eternidade ao cotidiano. O decreto soberano ao comportamento diário. Não se trata de moralismo, mas de coerência. Se fomos escolhidos, redimidos e selados, então devemos andar como quem carrega essa identidade. A ética cristã não é uma lista de mandamentos arbitrários. É o reflexo natural de quem sabe quem é em Cristo. Paulo insiste em um verbo, andar. Ele aparece repetidamente. Andar em amor, 5:2. Andar como filhos da luz, 5:8. Andar com sabedoria, 5:15. Andar
significa viver, mover-se, existir no mundo. É uma imagem dinâmica. A fé não é estática, mas caminho. E o que marca esse caminho é a dignidade da vocação recebida. Essa dignidade não é orgulho, mas responsabilidade. Não andamos como quem busca ser aceito, mas como quem já foi aceito. Essa ética tem como primeiro fruto a unidade. Paulo pede: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 4, 2 e 3. Aqui está a raiz. A unidade já existe, criada pelo Espírito. Nosso papel não é inventá-la, mas guardá-la. E guardá-la exige humildade, o oposto da vaidade que divide. A ética da soberania começa no reconhecimento de que não somos o centro, mas corpo. Em seguida, Paulo fala dos dons. Cristo concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4, 11 e 12. A ética aqui não é apenas individual, mas comunitária. Cada dom é dado para o bem comum. O soberano que nos salvou também nos equipou. E viver eticamente significa pôr esses dons a serviço da edificação, não do ego. Depois Paulo aborda o homem novo. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. 4, 22 a 24. Essa imagem é poderosa. A vida cristã é trocar de vestes. O velho já não nos serve, o novo já é nosso. Viver eticamente é, portanto, alinhar comportamento com identidade. Não é esforço artificial, mas autenticidade espiritual. Essa ética se manifesta em áreas práticas. Paulo fala da linguagem. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar. 4:29. Fala de perdão. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. 4:32. Fala da pureza. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. 5:3. Fala do tempo. Tenham cuidado com a maneira como vivem, aproveitando ao máximo cada oportunidade. 5:16. Tudo isso mostra que a soberania de Deus não nos isenta da vida prática, mas a ilumina. Quem sabe que foi escolhido não vive de qualquer maneira. Quem entende a graça não banaliza a santidade. Quem foi amado com amor eterno aprende a amar de forma concreta. A ética da soberania não é peso, mas privilégio. É andar como quem sabe de onde veio, do coração eterno de Deus e para onde vai a plenitude em Cristo. Esse chamado também é urgente porque o mundo observa. A igreja não é apenas comunidade interna, mas testemunha externa. Cada gesto, cada palavra, cada relação é o reflexo do evangelho que professamos. Se pregamos reconciliação, mas vivemos em divisão, negamos a mensagem. Se falamos da graça, mas somos duros, desmentimos nossa fé. Por isso a ética cristã é missionária. Ela mostra ao mundo que o reino já começou. No fim, a ética da soberania nos chama a viver entre dois polos, humildade e esperança. Humildade porque não é nossa obra, mas a de Deus. Esperança porque sabemos que nosso andar, ainda imperfeito, aponta para o dia em que seremos plenamente conformados à imagem de Cristo. Até lá, caminhamos. Com tropeço, sim, mas com os olhos fixos naquele que nos chamou. E cada passo dado em fidelidade é mais do que um ato moral. É adoração. Porque viver de maneira digna da vocação é declarar com o corpo e com a vida:
Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Se a carta aos Efésios começa nas alturas, ela também termina nas alturas. Paulo não escreve apenas para ensinar, mas para conduzir seus leitores à adoração. Desde o primeiro capítulo, a carta é marcada por uma cadência de louvor. 3 vezes em Efésios 1, versos 6, 12, 14, ele repete que tudo o que Deus faz é para o louvor da sua glória. Essa tríplice doxologia funciona como refrão, lembrando que a salvação não é apenas sobre nós, é acima de tudo sobre Deus. Essa repetição não é descuido literário, mas ênfase intencional. Paulo estrutura a narrativa da salvação como uma sinfonia em 3 movimentos. O Pai que escolhe, o Filho que redime, o Espírito que sela. Cada ato termina com o mesmo coro, para o louvor da sua glória. Isso nos mostra que a redenção não é apenas um projeto de resgate humano, mas um drama de exaltação divina. O alvo último da eleição, da cruz e do selo não é a felicidade dos homens, mas a glória de Deus. Mas essa glória não é oposta à nossa alegria, é a sua fonte. Deus não busca a sua glória à custa da nossa vida, mas por meio dela. Quando Ele nos escolhe, redime e sela, Ele não apenas nos salva, Ele revela quem é. Nossa redenção é prova da sua misericórdia, palco da sua graça, vitrine da sua sabedoria. Nós nos alegramos porque Ele é glorificado. Ele é glorificado porque nós nos alegramos. Essa intercessão é o mistério do Evangelho. A glória do Deus e o bem do homem se encontram na cruz. Essa doxologia final também corrige nossa perspectiva. Somos tentados a pensar a vida cristã em termos centrados no eu. Minha salvação, minhas bênçãos, minhas lutas. Paulo nos eleva a um horizonte mais vasto. Não se trata, em última análise, de nós. Somos participantes de algo muito maior. O louvor eterno da glória de Deus. Isso relativiza tanto nossas dores quanto nossos triunfos. Nem o sofrimento mais profundo pode abalar a glória que se revelará, nem a vitória mais brilhante pode competir com ela. É por isso que a doxologia não é apenas conclusão, mas orientação. Ela define a direção de toda a vida cristã. O culto não é restrito ao domingo, mas se estende ao modo como trabalhamos, perdoamos, sofremos, celebramos. Cada ato de obediência é uma nota de louvor. Cada gesto de fé é parte de uma canção cósmica. Viver para o louvor de sua glória é compreender que cada detalhe da existência pode ser culto, porque toda a vida pertence a Deus. Essa perspectiva também nos liberta da ansiedade de construir legados próprios. O cristão não precisa lutar para ser lembrado, porque sabe que sua vida já está escondida em Cristo. O que importa não é nosso nome, mas o dele. O que permanece não são nossas realizações, mas sua glória. E isso, longe de nos diminuir, nos engrandece. Porque viver para si mesmo é prisão estreita, mas viver para a glória de Deus é participar de algo eterno. A doxologia final de Efésios, então, não é apenas um hino distante, é convite presente, é chamada para que nossos lábios e nossos corações se unam ao refrão do céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. É lembrança de que o fim da história não será caos, mas culto. Não será silêncio, mas canção. Não será derrota, mas louvor. E assim Paulo encerra como começou, olhando não para o homem, mas para Deus. Da eternidade passada à eternidade futura, da eleição à glorificação, da cruz à ressurreição, do selo ao trono. Tudo converge para uma única realidade. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Romanos 11:36.
Esse é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a origem e o destino. Viver à luz de Efésios é, portanto, viver como quem já sabe a melodia final. É atravessar as dissonâncias da vida com a certeza de que terminarão em harmonia. É cantar mesmo em meio às lágrimas, porque já ouvimos o refrão eterno. E esse refrão nos sustenta. Tudo é para o louvor da sua glória. Cristo é o canal por onde flui a graça. O óleo da misericórdia derrama e nos abraça. Cristo é tudo em tudo, tesouro celestial, riquezas espirituais, nele o bem total. Ele dissipa nossos medos, remove nossos fardos, supre nossas necessidades. Seu amor é raro. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Ele é um mar imenso, não precisamos de cisternas. Em Cristo toda plenitude, em Cristo tudo está. Cristo é beleza que adorna, ouro que enriquece, bálsamo que cura, pão que fortalece. Ele é o vinho que consola, salvação que coroa. Cristo adoça nossas bênçãos, seu amor nos abençoa. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo santifica cruzes, remédio para a alma, trabalha o pecado fora, a graça traz calma, alma no fogo da aflição. Nada perdemos, só impurezas. Cristo é joia rara, poucos têm essa riqueza. Sem Cristo nada é bom, saúde vira tentação, riquezas são armadilhas. Sem Cristo perdição. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo é tudo nos afetos, nada mais devemos desejar. Cristo é o bem supremo, nossa alma deve amar. Amor é a joia mais rica que podemos entregar. Cristo merece todo o amor que podemos
cristão é ouvir-se o Senhor. A estrela da manhã brilhou. Regozija-te e seja feliz, pois Ele em seu coração entrou. Seja grato por Cristo, Deus fez mais por você, dando-lhe Cristo que ama.